O presidente da Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha esteve reunido com o presidente da República na semana passada em Brasília. Daniel Bump integrou o seleto grupo de lideranças da região que esteve no gabinete de trabalho de Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. Entre os assuntos tratados na reunião esteve a dificuldade que algumas empresas do setor do agronegócio da região da Serra estão atravessando. De acordo com Daniel Bump, o presidente da República ficou sensibilizado com a demanda e solicitou que as lideranças da região mantivessem contato direto com a Secretaria da Receita Federal. O presidente da SIX Farroupilha afirma que algumas empresas do agronegócio da região serrana não conseguiram cumprir financiamentos e estão com atrasos no pagamento de impostos junto ao governo federal. Daniel Bump relatou que o presidente da República tem plena consciência da pressão e do ataque que a grande mídia do país faz ao seu governo. Ele tem plena consciência disso, até num momento ele disse, olha, graças a Deus que existe aí o celular, as redes sociais, que é uma das coisas que eu tenho utilizado, e ele deixou claro que fazendo a coisa certa a gente não tem que temer nada. Então, é esse intuito que a gente tem visto dentro dos ministérios, dentro das pessoas que a gente tem conversado lá, em fazer com que as coisas aconteçam. Isso é uma coisa unânime lá, a gente vê uma linguagem bem uniforme, fazer com que as coisas aconteçam, que tenha ação, que a gente fuja de tanta burocracia, de tantas as coisas, sabendo que tem regras a ser respeitadas, o governo é estritamente burocrático, mas esse é um dos grandes objetivos que eles têm, diminuir a burocracia e fazer com que... Simplificar o negócio, simplesmente, a vida é simples. E aqui no Brasil a gente foi complicando cada vez mais, né? Porque... E uma das coisas que foi muito bem ressaltada é a situação que a gente passa um ano de governo sem falar em corrupção, aonde nos governos anteriores se falava todo dia em corrupção. Sim, é um fato a ser comemorado, né? Com certeza. O que o senhor, durante a sua fala ao presidente, o que o senhor colocou ao presidente que o senhor pode repassar para nós aqui na TV Serra? Bom, na verdade eu coloquei que o setor empresarial ainda continua com várias dificuldades, mas que está se ajustando aí com essa nova economia. Agradecemos pela escolha do Paulo Guedes como ministro da Economia, damos parabéns por todo o trabalho que ele está fazendo com toda a sua equipe, e ele se mostrou muito alegre. Fiz alguns comentários com ele de quando estivemos em janeiro de 2016, ele esteve na Assembleia Legislativa aqui do Estado fazendo uma apresentação, nem se sabia que ele seria então presidente. Fiz uns comentários daquele dia onde jogaram confetes nele e alguns outros detalhes que eu comentei com ele, então foi bem interessante. Aí a gente está lá, ele tem um grande conhecimento, e depois ele disse, olha, tem vários assuntos que tu pode tratar nas áreas específicas. Ele abriu o caminho. Exatamente, que é o que eu estou fazendo aqui. Eu sou o treinador, viu? Quem joga são os ministros aqui, e eles têm plena liberdade para tocar todos os assuntos. Essa foi a frase que o presidente disse? Com certeza, foi exatamente assim. Eu sou o treinador daqui, quem joga são os ministros. Estava lá o Onyx, no caso estava o general Heleno também naquele momento, e estava alguns integrantes a mais do governo federal. É um modelo de gestão que o presidente Bolsonaro tem implantado no Brasil, mais descentralizado do próprio governo? Se percebe isso? Com certeza, ele deu uma grande liberdade para os ministérios e para os ministros trabalharem. A gente percebe que são pessoas com muito conhecimento. A gente esteve em outras áreas lá, inclusive tratando um tema muito importante, que a gente tem alguns setores da economia que passam por dificuldades enormes. Nos últimos 3 anos tiveram dificuldades grandiosas. Algumas empresas já tinham financiamento, um refinanciamento dos impostos federais, o Refis, não conseguiram cumprir com as suas obrigações devido ao momento econômico, à falta de crédito, onde os bancos se retiraram de ofertar dinheiro ou disponibilizaram crédito com juros muito caros, o que inviabilizava.
e alguns setores, um específico muito forte aqui na nossa região. Isso foi uma das coisas que nos levou a ir a Brasília, viu? Além da situação do hospital, nós já vínhamos tratando vários assuntos com o senador Reins e também com o chefe da Casa Civil, sim, o Onyx, de algumas coisas específicas. Nós queríamos que o Onyx e também o senador Reins viessem ainda para cá esse ano, e como não havia agenda para eles virem, a gente foi até lá porque fica mais fácil. Ficava mais fácil, e foi muito importante porque temos empresas que têm endividamentos muito acentuados com a Receita Federal. Dentro do setor do agronegócio. Dentro do setor do agronegócio. Sim. Dívidas com IPI, IRPJ e vários impostos federais. PIS, COFINS, por aí. Todos os impostos federais. Sim. E tivemos uma reunião muito importante com a Receita Federal, colocando essa situação, inclusive entregando documentos de empresas, mostrando lá a situação que elas atravessam, o motivo pelo qual tiveram que deixar de pagar, né? Porque ninguém quer deixar de pagar imposto. Só que às vezes tu tem que optar lá, ou tu paga teu fornecedor, ou paga os funcionários, e eles optaram em deixar de pagar os impostos para honrar as demais obrigações. Colocamos essas situações e pedimos para que a Receita Federal olhe com muito carinho uma forma de refinanciamento desses impostos com taxas de juros acessíveis, né, que se ative, que se mantenha o valor do principal lá, mas que se diminui as multas, os juros, com juros mais coesos ao momento, e essas empresas estão muito dispostas a fazer esse ajuste. Esse foi um dos grandes motivos da nossa ida a Brasília. Já entrou também, nesse momento, o pessoal do hospital não estava junto, estávamos eu e o senador Reins e seus assessores tratando desse assunto, e foi oportuno também porque o hospital vive esse problema de dívida de FGTS e alguns outros impostos, e nós colocamos essa situação também. Então, se estuda uma renegociação de dívidas federais, de impostos federais, para o hospital também. Dentro dessa questão do agronegócio, de algumas empresas que compõem o agronegócio, se nada for feito, o endividamento, o que essas empresas devem em termos de tributos para o governo federal, se nada for feito, podem quebrar? É complicada a situação? Olha, é uma situação bastante complexa, porque você começa a ter problema com certidões negativas, você não vê mais crédito, você tem sérios problemas. E a gente não quer isso, são setores muito grandiosos, alguns setores específicos que passam por dificuldades aí, que tem que, não é beneficiá-los, né, no sentido, nossa, não pagaram e agora vão ser beneficiados, vai ser tudo excluído. Não é isso. São momentos, são coisas que acontecem. Passamos por um período muito difícil nesses últimos 3 anos. Assim que a gente tiver autorização e as coisas avançarem mais, a gente pode expor melhor esse assunto. Ainda em Brasília, Daniel Bampi esteve acompanhando a direção do Hospital Beneficente São Carlos em contatos no governo federal. Um dos resultados da viagem foi a publicação no Diário Oficial da União da habilitação do Hospital de Farroupilha no programa Portas Abertas do Governo Federal. TV Serra na Comunidade. Repórter Leandro Adamati.